Nós vamos ouvir a participação da irmã Fernanda, que vai louvar o nome do nosso Deus nesta noite. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém. Peço aos irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias para Apocalipse capítulo 2, dos versos 8 ao 11, sobre a carta escrita à igreja Esmirna. Ontem nós vimos a carta que foi escrita à igreja de Éfeso e agora veremos a carta que foi escrita à igreja em Esmirna. E nós, depois da leitura, teremos um momento de oração e depois da oração nós ouviremos a irmã Paula Torres, que estará louvando ainda o nome do nosso Senhor, nosso Deus. Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11, assim diz a palavra do nosso Deus. Apocalipse 2, 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que temos de ler a Tua palavra e pela liberdade de poder estudar esta palavra santa que alimenta a alma e a fortalece. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido um Deus bondoso, gracioso para com todos nós e entendemos, ó Pai, a Tua vontade nesse momento em que nós vivemos e por isso, ó Deus, nós tememos o Teu nome e reconhecemos a Tua autoridade sobre tudo e sobre todos, bem como a Tua soberania e o Teu controle sobre a situação. Por isso, ó Pai, colocamos diante do Teu altar toda a nossa nação, especialmente, ó Pai, aqueles que estão na área da saúde, da segurança pública, que são as pessoas que estão mais envolvidas nessa lide. Nós entendemos, ó Deus, que é grande a responsabilidade desses amados e que o Senhor esteja cuidando de todos, suprindo suas necessidades, os guardando e os protegendo de todo o mal. Uma bênção especial sobre os nossos amados policiais civis, que tem muitos entre eles irmãos em Cristo, que o Senhor, cada dia, lhes abençoe, dando-lhes o teu temor, para que possam servir a sociedade, buscando sempre fazer o melhor para ela. Obrigado por suas vidas, pela dedicação que há no dia a dia, que eles enfrentam a criminalidade, mas também a ordem pública, para que, mantendo assim, ó Deus, possam ter não só o bem-estar, mas a estabilidade e a paz social, que é tão importante para todos nós, não só para a nossa sobrevivência, mas para a nossa socialização. E louvamos a Ti por isso, ó Pai. Agradecemos ao Senhor também por todos os irmãos, por todos aqueles que são fiéis ao culto, buscando se alimentar e ser fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. Também seja, Deus, com aqueles que estão internados, com aqueles que estão passando pela situação da Covid-19, mas não só pelo coronavírus, mas por outras enfermidades também, pois sabemos que os hospitais já estavam numa situação crítica, nosso sistema de saúde já não era um sistema bom, mas que já estava lotado em muitos lugares, pessoas pelos corredores, sem nenhum lugar disponível em UTI, mas nós entendemos, ó Deus, que essa situação ela veio e agravou ainda mais, e por isso colocamos diante do Teu altar cada um daqueles que estão internados, que estão nas enfermarias, que estão nos TTI, na UTI, que estão precisando de cuidados especiais, não só médico, mas até mesmo de aparelhamentos, que o Senhor esteja suprindo cada uma de suas necessidades. Também esteja suprindo os medicamentos necessários e que haja, ó Deus, total condição para que eles logo venham estar restabelecidos. Colocamos todos diante do Teu altar. A família também dos enlutados, daqueles que já partiram, daqueles que já tiveram seus entes queridos, que já foram até sepultados, que o Senhor tenha misericórdia das suas vidas, traga paz ao coração deles, traga alento a Deus, que possam vencer essa fase difícil, que não tem sido boa para ninguém, especialmente, ó Deus, para aqueles que já tiveram a experiência dura de poder ter o seu ente querido e até mesmo não ter um momento de despedida digna. Assim, ó Pai, colocamos todos diante do Teu altar. Continua abençoando também de modo muito especial a minha prima Isaura, que está internada, que está entubada. Cuida dela, ó Deus, bem como dos seus irmãos, o José Maria, a Lene, que eles possam também encontrar no Senhor o alento. Abençoa também os demais irmãos lá em Manaus, da Igreja Hebron, que estão passando também por esse momento difícil, os sustenta, ó Pai. Nós sabemos que é um momento delicado também na área da economia, seja com todos os irmãos que são empresários, com aqueles que também não são crentes, mas que carecem do Teu cuidado, da Tua direção para com esse momento de instabilidade. Muitas pessoas precisam do seu ganho, precisam do seu salário para a manutenção da sua família. E que o Senhor esteja suprindo cada uma de suas necessidades e que logo em breve voltemos à normalidade. Mas que principalmente, mais do que passar por essa situação, extrair as experiências importantes para nossas vidas, especialmente nós como cristãos que somos, que precisamos ter esse despertamento espiritual. Abençoa a Tua igreja, sustenta a Tua igreja e consagra a Tua igreja, santificando-a na palavra do Senhor. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, nesse momento nós vamos ainda ouvir um louvor com a irmã Paula Torres.
Muito obrigado, irmã Paula Torres, pela sua participação. Nós louvamos o nome do nosso Deus pela oportunidade que nós temos de poder louvá-lo. Lembrando os irmãos que toda a mensagem, todo o culto estará disponível no canal do YouTube e os irmãos depois podem acessar o canal da igreja e lá estará disponível. Lembrando também os irmãos, atendendo as crianças, a missionária Gleiciane tem realizado vários vídeos com a apresentação de lições bíblicas de culto infantil e também pode ser acessado na página do Facebook da igreja e também lá na página do canal do YouTube. Então os irmãos estejam sempre querendo rever as mensagens, estudar um pouco mais, continuar aprendendo da palavra de Deus. Então todo o conteúdo estará disponível nesses dois canais, tanto do Facebook como também do YouTube. Lembrando que os jovens estão participando também de cultos nos sábados, às 18 horas. Eles têm uma forma de interação também e ali estão estudando a palavra de Deus. Também tem a gincana deles que não parou. Os jovens continuam também realizando os seus trabalhos nos sábados. Louvamos a Deus pela oportunidade que nós temos de estar estudando aqui Apocalipse. E lembrando que nós começamos ontem o capítulo 2, tratando sobre o perfil da igreja. Esse capítulo 2, entrando pelo capítulo 3, nós temos um perfil da igreja dentro do Apocalipse. E esse perfil é tão importante para que todos nós entendamos o que o Senhor Jesus Cristo está tratando com a sua igreja naquela região da Ásia e que isso tem grande importância para com a sua igreja em todo o mundo. Como até hoje nós podemos extrair lições importantíssimas para as nossas vidas através do livro do Apocalipse. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela sempre terá esse perfil que foi destacado aqui nestas cartas entregue às 7 igrejas, e nós devemos compreender que isso aconteceu lá no passado, isso aconteceu no decorrer da história, e isso também acontece conosco hoje. E nós vamos estudar a carta que foi escrita da parte do Senhor Jesus Cristo, enviada por João à igreja em Esmirna, e isso vai trazer para nós um grande consolo, um grande conforto, grande esperança, e nós podemos continuar firmes, andando nos caminhos da fé, porque sabemos que o nosso Deus, que nos salvou, é o mesmo Deus que cuida de nós em todo o tempo da história e continuará cuidando de nós hoje ainda, independentemente da situação em que nós vivemos, independentemente da adversidade que nós vivemos. Nós temos sempre que compreender que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que todas as coisas sejam contra nós, nós sabemos que estando do lado de Deus, nós somos mais que vencedores. Porque é isso que importa, estar do lado certo, estar do lado do Senhor. Embora pareça pouco estar ao seu lado, porque estamos ao lado de um só, mas estar do lado do Todo-Poderoso já é suficiente, já é estar do lado vencedor. Pois bem, irmãos, ao anjo da igreja em Esmirna, como eu disse ontem, a liderança da igreja, ela recebe a carta porque a igreja ela segue o seu líder. A igreja ela segue a sua liderança, ela segue o seu pastor. Nós sabemos que é o pastor que vai à frente e as ovelhas o seguem. Então o pastor tem que estar de acordo com a vontade do Senhor. Porque se ele não estiver correspondendo à vontade do Senhor, certamente a igreja também não estará correspondendo. Por isso que é importante ter uma liderança saudável, ter uma liderança forte, ter uma liderança fiel, comprometida com o nosso Deus e com a sua palavra, pregando sempre, quer seja oportuno, quer não, dentro e fora de tempo, sempre procurando corrigir, sempre procurando exortar, admoestar, redarguir, porque isso é importante para o coração da igreja. Nós, como ovelhas do campo, precisamos estar sempre sendo colocadas no trilho, porque facilmente nós temos a habilidade de nos desviarmos do caminho. Mas o Senhor, que colocou pastores, e pastores fiéis, não mercenários, que são interesseiros e que buscam apenas os seus interesses, mas que procuram principalmente o interesse da igreja, que têm uma responsabilidade com Deus e que entregam as suas vidas ao cuidado do seu rebanho e que procuram colocá-lo no caminho certo para que eles sigam exclusivamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesse momento, o Senhor Jesus leva essa carta por meio de João ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja, ao pastor da igreja, porque ele corrigindo o pastor da igreja, ele vai corrigir a igreja também. Isso significa que tanto o pastor quanto a igreja precisam de correção.
Então isso é importante para todos nós, irmãos. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Nesse momento aqui, irmãos, nós podemos observar que tem algo muito diferente daquilo que é visto e daquilo que é pregado em nossos dias. A prosperidade da igreja, ela não é como muitas vezes ela é dita nos púlpitos. A prosperidade da igreja, ela não condiz com riquezas, com bens materiais. Mas também a prosperidade inclui estas coisas, mas não é apenas isto. É um conjunto de bênçãos. É um conjunto de bênçãos que tem sido derramado sobre a igreja de Deus. Nesse momento aqui, a igreja estava desprovida de riqueza, mas não estava desprovida de prosperidade. Embora ela fosse uma igreja pobre, o Senhor Jesus Cristo a considerava como rica. Isso me faz lembrar aquela situação daquela viúva, que quando todos estavam depositando ofertas no gasofilácio, o Senhor Jesus Cristo, observando aquela situação, ele disse que todos aqueles que depositavam ofertas, ofertavam do que sobravam. Mas teve uma senhora idosa, viúva, que entregou 2 pequenas moedas que eram as menores em valor, mas que era tudo o que ela tinha, e por isso ela deu muito mais do que todos os outros. Então a riqueza daquela senhora eram apenas aquelas 2 moedinhas, aqueles centavos, como se fosse na nossa moeda atual. E aqueles centavos, para Deus, era toda a propriedade daquela mulher, era todo o recurso financeiro daquela mulher. E ela, dando tudo o que tinha, ela deu mais do que aqueles que deram um volume maior, uma porção maior, mas davam do que sobravam. Por isso, irmãos, é tão importante nós compreendermos diante de Deus o que realmente é prosperidade. Porque diante daquilo que nós temos ouvido, até intitulado hoje como Teologia da Prosperidade, onde há uma busca intensa por bens materiais, onde nós temos que ter, e muitas vezes nós temos tanto e não temos Deus. Abandonamos o Senhor por aquilo que Ele nos deu e muitas vezes não valorizamos a Ele no decorrente aquilo que Ele nos abençoou. Muito mais do que a bênção é o Deus da bênção. Ele é muito mais importante, Ele é muito mais valoroso, Ele é muito mais significativo e é com Ele que nós devemos estar e sempre buscando estar, porque é isso que realmente vale a pena e nele está a fonte de toda a prosperidade. Porque quem tem Deus tem tudo e quem não tem Deus não tem nada, não importando o que tenha. Porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Quem disse isso foi o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós temos que estar atentos com tesouros espirituais, que são muito importantes. Os materiais também são importantes, mas não são prioritários. Eles são secundários, que podem ser usados até para abençoar. Então, o que eu faço não é uma apologia à pobreza, mas eu trago a ideia correta do que é prosperidade, para que ninguém entenda, ninguém interprete de modo equivocado que prosperidade seja ligado apenas à riqueza, mas ao conjunto de bênçãos espirituais que Deus tem derramado sobre a sua igreja, e isso ele tem mostrado no decorrer de todas as páginas das Escrituras. E aqui, de modo muito especial, com a igreja que estava em Esmirna, o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que é o primeiro, aquele que é o último, aquele que esteve morto, mas que tornou a viver, aquele que venceu a morte, aquele que não tinha riquezas, bens materiais. O Senhor Jesus Cristo não era provido destas coisas, mas ninguém mais rico do que Ele, porque Ele é Deus, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele não necessita de nada, Ele não necessita de ninguém, mas Ele ama usar as pessoas, Ele ama usar aquilo que as pessoas têm para mostrar a grandeza do seu poder. O nosso Deus, Ele é um Deus todo especial,
porque Ele faz estas coisas de modo especial. Ele usa, através das nossas vidas, o seu poder e o manifesta para que o seu nome seja glorificado. Então, nós que não somos nada, Ele quer nos usar. O que nós não temos, às vezes até te pensa que não tem, mas o pouco que nós temos é o que Ele quer fazer abundar. Então, é muito importante que a igreja, ela tenha essa noção de que tendo Deus, ela tem tudo, ela está suprida de tudo. E é importante que a igreja, ela abrace essa doutrina, porque a prosperidade, ela é o conjunto de bênçãos espirituais da parte de Deus derramado sobre a sua igreja. Ele diz aqui, ó, conheço a tua tribulação. O Senhor Jesus Cristo, Ele sabe que a igreja, ela sempre passará por tribulações. Isso foi dito lá em Éfeso, isso é dito aqui, isso será dito depois. A igreja sempre está passando por tribulações. A igreja sempre está passando por provas. Mas eu quero falar de provas depois. Mas o que eu quero dizer para os irmãos agora, que Apocalipse, logo nesse início, especialmente capítulo 2 e capítulo 3, ele traça esse perfil da igreja, que nunca vai fugir da igreja esse perfil, nem naquele momento em específico com as igrejas da Ásia, nem na igreja no decorrer da história, nem na igreja contemporânea em nossos dias. Ela vai ter sempre essas características, ela vai ter sempre esse perfil. E ela tem que compreender isso e tem que saber lidar com as situações para poder enfrentar os problemas e seguir avançando para que as portas do inferno não prevaleçam. Porque é essa a luta da igreja, a luta diária. Paulo disse que nós recebemos a graça de não somente crer, mas também de padecer pelo Evangelho, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, irmãos, o Senhor Jesus disse, conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza. A pobreza da igreja era conhecida de Jesus, mas para Jesus a igreja era rica. Por que a igreja era rica? Porque a igreja ela labutava, ela trabalhava por bens espirituais. Embora houvesse dificuldade na aquisição e até mesmo na manutenção física da própria igreja, na manutenção de bens da própria igreja, mas essa igreja era uma igreja rica aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Talvez, meu amado irmão, minha amada irmã, você não seja nenhum empresário, você talvez não seja ninguém de negócios, ou alguém que teve muito sucesso na vida, mas eu quero te perguntar, você tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? Você já confessou Jesus Cristo como teu Salvador? Diga a você mesmo, eu tenho o bem espiritual maior que qualquer pessoa nesse mundo que tenha bens materiais. E os bens espirituais, eles estão bem acima dos bens materiais. Isso é muito importante para todos nós. O Senhor Jesus Cristo faz uma exortação no capítulo 7 de Mateus, justamente para que nós coloquemos os nossos corações naquilo que de fato tem valor. E a palavra de Deus nos diz para nós acumularmos tesouro do céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e nem onde os ladrões escavam e roubam. Então, onde estiver o nosso coração, lá também estará o nosso tesouro. E esta igreja era uma igreja comprometida com a obra de Deus. Era uma igreja que tinha uma intimidade com o Senhor muito grande. E ela queria fazer a vontade de Deus. Ela queria anunciar a graça de Deus àqueles que ainda não tinham essa graça e que estavam desprovidos desta graça e que ainda sobre eles permanecia a ira de Deus. Para que eles pudessem conhecer o Senhor Jesus Cristo, para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados, para que eles pudessem confessar os seus pecados e receber a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Senhor, como seu Salvador. E também professar a mesma fé. Isso não era fácil em Esmirna, irmãos. Isso não era fácil em Esmirna. Ser um crente, um cristão próspero. Isso não era fácil em Esmirna. Era algo muito difícil naquela cidade. Esmirna era uma cidade muito próspera no sentido material. Ela era uma cidade que tinha um recurso muito grande na área da ciência, na área da medicina. Era uma cidade de destaque. Ela era uma suntuosidade naquela região, né? Era uma cidade muito bela, né? Hoje dizem que a cidade de Esmirna é a mesma cidade da Turquia.
é dito pelos historiadores que se refere a esta cidade atual. Mas eu digo aos irmãos que apesar de toda essa prosperidade que tinha lá em Esmirna, apesar do desenvolvimento da medicina, apesar do desenvolvimento da ciência, apesar da cidade ser muito bem desenvolvida no sentido material, no sentido predial, no sentido dos recursos e infraestrutura, do outro lado, a igreja ela era desprovida de muitos recursos, mas enquanto a igreja era rica diante de Deus, essa cidade era pobre diante de Deus. Por que essa cidade era pobre diante de Deus? Porque essa cidade, por ela ter uma lealdade muito grande ao Império Romano, então havia da parte dela muitas conquistas. Ela era uma cidade vitoriosa, no sentido militar, no sentido das guerras, das batalhas, da sua lealdade a Roma. Isso fazia com que essa cidade de Esmirna, ela fosse muito bem programada, muito bem projetada, muito bem amada pelo imperador, e ela recebia muitos recursos assim de Roma e acabava tendo uma proeminência. Por outro lado, essa lealdade ao imperador romano, ela se tornou tão grande, tão forte, que passou a ter uma adoração ao imperador. Esse culto ao imperador se tornou algo muito forte nessa cidade. Assim como lá em Éfeso tinha uma adoração muito forte a Diana, assim também aqui em Esmirna tinha uma adoração muito forte ao imperador. Enquanto lá o culto de idolatria em Éfeso era para Diana, a Diana dos Efésios, né? Enquanto eles cultuavam ela, tinha muita prostituição cultural, o seu templo era um templo gigantesco, né? Havia muito folclore ao redor dessa adoração a Diana, lá em Éfeso. Por outro lado, aqui em Esmirna, acontecia da mesma forma esse culto idolátrico, mas para o imperador. Então, nesse sentido, os próprios judeus, eles acabavam, em vez de estarem adorando e cultuando o único Deus verdadeiro, se juntavam com os romanos e com os de Esmirna, né? Para que pudessem, então, atacar a igreja. Eles atacavam muito a igreja. Tanto o povo de Esmirna, o povo romano, como também o povo judeu, atacavam muito a igreja do Senhor lá em Esmirna. E a igreja, então, ela não conseguia, no sentido material, ter os seus recursos, mas, por outro lado, ela se mantinha fiel ao Senhor nosso Deus. Irmãos, isso é uma situação delicada. No momento em que nós vivemos, especialmente no momento mais anterior, que quando o evangelho ele estava sendo impedido de ser pregado, né? O Estado começou a proibir a pregação do evangelho, o Estado começou a colocar barreiras para que o evangelho não fosse pregado, para que o evangelho não fosse mencionado, para que o nome do Senhor Jesus Cristo não fosse mais dito. Esse Estado ele estava se fechando para Deus por causa do rótulo da laicidade. Não, o Estado é laico e o Estado não tem nada a ver com Deus. Nós somos o Estado. Cada um de nós, cidadãos dessa nação, somos o Estado. E nós não temos como desassociar a nossa fé da nossa vida como cidadão. Então não tem como nós deixarmos de ser cristãos no momento em que nós nos socializamos, no momento que nós escolhemos os nossos candidatos, no momento que nós negociamos, no momento que nós interagimos em todas as áreas da nossa vida, nós não temos como desassociar a vida cristã. Quem é cristão, quem é igreja, sempre será igreja em todo lugar em que estiver. Se ele for um funcionário público, lá no momento do seu trabalho, ele não deixará de ser igreja, ele continuará igreja. Se ele é da iniciativa privada, seja um empresário, seja um funcionário, ele não deixa de ser igreja, se ele for igreja. Não tem como desassociar isso, não tem como desfazer disso, né? Se o nosso governador for um cristão, for igreja, na condição de governador, ele não deixa de ser igreja.
Não tem como desassociar, não tem como entrar lá na casa do governador, lá no seu gabinete, e dizer assim, olha, o cristão vai ficar lá na porta e vai entrar aqui uma pessoa totalmente livre da cristandade. É impossível. Isso é muito trabalhado na ética, que você tem que se desfazer, que você tem que se desconectar de todos os seus conceitos e tudo mais, para você poder agir. Não tem como. Não tem como. Isso faz parte da nossa natureza. O ser igreja, o ser cristão, o ser filho de Deus, o fazer parte da família de Deus. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós seremos um representante de Deus. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós estaremos expressando a glória de Deus. Não importa quem seremos, não importa o cargo que exerceremos, não importa a atividade que desenvolveremos, nós sempre seremos igreja e em qualquer lugar. Sempre seremos igreja em qualquer lugar. Nunca deixaremos de ser igreja. Nunca deixaremos de dar o nosso testemunho. Nunca deixaremos de glorificar o nome do nosso Deus. Nunca deixaremos de dar a oportunidade de anunciar através das nossas vidas quem realmente nós cremos, tememos e servimos, ainda que não saia de nossa boca nenhuma palavra. Pelo testemunho vivido, pela forma fiel que nós vivemos ao nosso Deus. Porque um verdadeiro cristão, se ele for o presidente da República, se ele for um deputado federal, se ele for um senador, se ele for um governador, se ele for um vereador, se ele for um deputado estadual, seja qual for o cargo que ele ocupe no meio político, seja qual for o cargo que ele ocupe em qualquer função do setor público, seja qual for a função que ele ocupe em qualquer área da vida, ele vai ser honesto, ele vai ser fiel a Deus, ele vai procurar trabalhar com transparência, e isso vai fazer valer o nome de Deus através da sua vida. Deus será glorificado através da sua vida. Então o problema, meu irmão, minha irmã, não está nos setores. O problema, meu irmão e minha irmã, não está nas instituições. O problema, meu irmão e minha irmã, está na forma em que nós nos portamos como cristãos ou não. Ou não. Mas não temos como desassociar isso. E a igreja em Esmirna, ela era cristã. Não importasse o ambiente em que ela vivia, ela era cristã. E por isso ela passava por tribulação, seja diante do povo de Esmirna, seja diante do povo romano, seja diante do povo judeu. Ela não desassociava a sua vida em momento algum daquilo que pertencia à sua natureza, o ser igreja, o ser espiritual, aquele que nasceu e foi regenerado do Espírito Santo de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se você é igreja, não importa aonde você esteja exercendo a sua atividade profissional, lembre-se, você é um filho de Deus e você tem que representá-lo dignamente, como um bom cidadão dos céus, porque você foi lavado, remido pelo sangue de Cristo, e você precisa ser honesto, não ser corrupto, procurar sempre dar o melhor do seu serviço, cumprindo com todas as suas metas e as suas atividades, porque através disso você glorificará o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. E você, mais do que pregar, vivendo o Evangelho, salvará muitas almas, porque elas procurarão saber a razão do seu comportamento, e você poderá declarar que você é um cristão, que você é um seguidor de Cristo, que você é a igreja e que você quer glorificar o seu Deus através das suas atitudes. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, é tão importante nesse momento de quarentena, nós temos essa compreensão. O povo de Esmirna estava pobre, não estava conseguindo prosperar no âmbito de riqueza, mas por outro lado conseguia prosperar no âmbito espiritual, porque não se corrompeu, não se deixou levar pela situação. E hoje nós vemos muito isso, em nome da estabilidade, em nome de uma condição financeira, em nome de alguma situação assim, nós somos capazes muitas vezes até de blasfemar o nome do Senhor, só para não perder aquilo que nós estamos ganhando. Esmirna não pensava assim. Se fosse até necessário morrer, eles morreriam. Se fosse necessário ser preso, eles seriam. Mas o que importava era eles manterem a sua dignidade cristã diante de todos, independentemente de quem seja.
Ainda que eles tivessem que perder, perderiam, mas iriam manter a sua dignidade cristã. Então, irmão, eles eram prósperos aos olhos de Deus, pobres, até mesmo aos seus olhos e aos olhos da sociedade de Esmirna. Por outro lado, essas provas que eles passavam, como diz aqui no versículo 9, conheço a tua tribulação, conheço a tua tribulação. Lembre-se, Jesus Cristo, ele conhece todos os teus problemas. Ele diz, eu conheço a tua pobreza. Também o Senhor Jesus conhece todas as tuas necessidades. Mas tu és rico. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então não importa, irmãos. Olha aqui, nós estamos tratando de judeus, que eram para ser tratados como filho de Deus. Eram para ser tratados como povo de Deus. Mas quando se deixa de servir a Deus e passa a agredir o Evangelho, e passa a fazer o contrário da vontade de Deus, olha como é que Deus trata a sinagoga dos judeus, sinagoga de Satanás. É muito importante nós aprendermos, sabe o que, irmãos? Nós aprendemos que as nossas igrejas jamais sejam classificadas por Deus como templos de Satanás. Embora com o nome de sinagoga, foi titulada pelo Senhor Jesus Cristo como sinagoga de Satanás. Por quê? Porque deixaram de servir a Deus, deixaram de fazer a vontade de Deus, deixaram de cultuá-lo, deixaram de fazer aquilo que o glorificava. No momento em que a igreja deixa de adorar o Senhor, deixa de pregar o verdadeiro evangelho, deixa de adorar o seu nome, deixa de fazer a sua vontade, deixa de glorificá-lo, ela deixa de ser a igreja do Senhor. Desculpe, irmãos. Ela deixa de ser a igreja do Senhor. Então ele vai rotular esse templo como o templo de Satanás. Isso não é bom. Observe isso. Observe se lá na sua igreja, lá no seu templo, está sendo pregado a palavra de Deus. Se o mensageiro de Deus, que se diz de Deus, realmente é de Deus. E que há um respaldo, há uma autenticidade proveniente da fonte verdadeira, que é a palavra de Deus. Por isso, analise, por isso, confirme, por isso, autentique toda a mensagem através das Escrituras Sagradas. No versículo 10 ele diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. A igreja, ela sempre será próspera, porque a igreja sempre será abençoada por Deus, sempre receberá da parte do Senhor as bênçãos, mas a igreja também sempre será provada. Em toda a história, a igreja será provada. Sempre estará passando por provações. Isso me faz lembrar a ocasião em que Jesus falou com o Pedro. O Senhor disse para Pedro, Pedro, Satanás vos pediu para peneirar vocês, e eu intercedi por ti. Irmãos, isso é muito interessante, porque o inimigo das nossas almas, ele sempre estará trabalhando. Você dorme, eu durmo. O inimigo das nossas almas não dorme. Ele está continuamente trabalhando, ele e todos os seus agentes. E o que ele puder fazer por você, para prejudicar você, para provar você, para colocar você numa situação delicada, ele vai fazer. E nós louvamos a Deus, porque Deus, ele cuida da sua igreja. Lá no Salmo de número 127, diz que o Senhor cuida de nós enquanto nós dormimos. O Senhor cuida de nós e nos abençoa, e nos protege, e nos guarda quando nós dormimos. Enquanto dormimos, Ele supre nossas necessidades. E nós ficamos felizes porque o nosso Deus também não dorme. O Salmo de número 121 diz que o nosso Deus não dorme, Ele nem toscaneja, ou seja, Ele nem boceja, Ele não encruza os braços, Ele não descansa, Ele está sempre trabalhando em prol da sua igreja, do seu povo. Isso é muito importante. Isso se dá à compreensão da nossa fragilidade
e que no ambiente espiritual existe uma guerra constante dia e noite, que não há descanso em nenhum momento, e nós louvamos a Deus porque nós estamos do lado vencedor. Nós estamos do lado daquele que é o Deus Todo-Poderoso. E quem está do lado do Deus Todo-Poderoso, eu disse no início desta pregação, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que seja um inimigo poderoso que venha contra nós, ele não conseguirá nos vencer, porque se Deus é por nós, sempre seremos mais que vencedores. Sempre seremos mais que vencedores. E naquela ocasião, Paulo falando em Romanos capítulo 8, ainda que venha a tribulação, ainda que venha a provação, ainda que venha a fome, ainda que venha o perigo, ainda que venha a espada, seja o que for que vier contra nós, nada vai nos separar do amor de Deus, e em todas essas coisas nós seremos mais que vencedores, irmãos. Nós sabemos que nós somos mais que vencedores, mas não seremos mais que vencedores sem provas. Nós teremos sempre provas, sempre seremos provados, sempre vamos provar das tribulações, sempre vamos provar das angústias, sempre vamos provar das privações, mas sempre seremos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O nosso Deus é conosco, nunca se sinta só, nunca se sinta sozinho, nunca se sinta abandonado, nunca se sinta isolado, nunca se sinta solitário. Um cristão, ele sempre estará na presença de Deus. Ele não pode dizer, eu estou sozinho, porque sempre terá o Pai, o Filho e o Espírito Santo presente em sua vida, constantemente com ele, dando-lhe todo o apoio, todo o afago, todo o conforto, todo o consolo, em todos os momentos da sua vida. A igreja de Esmirna experimentou nas provas a prosperidade. Ela experimentou na pobreza a prosperidade. A igreja de Esmirna experimentou, e nós não somos diferentes. Nós experimentaremos também. Mesmo que o momento seja de luta, mesmo que o momento seja de dor, mesmo que o momento seja de pânico, mesmo que o momento seja de medo, de ansiedade, de morte, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se você tiver um tempo, e tempo você tem de sobra, leia Romanos capítulo 8, leia todinho, são 39 versículos, mas o que eu estou falando é do versículo 31 ao 39, muito importante para a sua vida, nesse momento de isolamento social, de pânico apresentado muitas vezes pela mídia, e como você deve vencer tudo isso, na presença de Deus, ao lado de Deus, sendo mais que vencedor. A igreja de Esmirna, irmã, foi mais que vencedora. Uma igreja que sofreu por todos os lados, sofreu na mão dos romanos, sofreu nas mãos do povo de Esmirna, sofreu na mão do povo judeu, mas foi uma igreja que aprendeu a sofrer, mas que aprendeu a se manter fiel, e Deus a considerou uma igreja rica. Tem tanta gente que é rico e que é pobre, tem tanta gente que é pobre e que é rico. Mas isso não quer dizer que alguém rico também não seja rico espiritualmente, desde que ele não coloque a sua fé, a sua confiança nas suas riquezas. Ele tem que colocar a sua fé, a sua confiança em Deus, e utilizar tudo que tem para a glória de Deus, utilizar tudo que tem para financiar a obra de Deus, para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus vá aos lugares mais longínquos, para que a obra de Deus sendo financiada, muitas pessoas possam ouvir a pregação do Evangelho, muitos venham a se prostrar diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Senhor soberano, o Senhor Jesus Cristo, e confessar que só Ele é Salvador, só Ele é Senhor, porque foi Ele que morreu na cruz e pagou nossos pecados. É isso que nós temos que fazer. E tem muita gente que é pobre e continua sendo pobre porque não reconhece Jesus Cristo como Salvador. E assim, irmãos, é muito importante nós entendermos isso. Não é que todo mundo que é rico é pobre, nem todo mundo que é pobre é rico. Não é isso, não. O que faz a diferença de ser rico e de ser pobre diante de Deus é a confiança que nós depositamos nele, a fé que nós depositamos nele e como nós nos comportamos diante dele. Independentemente de onde nós estejamos e independentemente da função que nós exercemos, da atividade que nós desempenhamos, sempre nós buscamos honrar e glorificar o seu nome. A igreja de Esmirna fazia isso, irmãos. Ela era uma igreja que sofreu muito. Ela é uma igreja que sofreu muito. Era uma igreja que era próspera diante dos olhos do Senhor, mas pobre aos seus próprios olhos.
Era uma igreja que sofria muitas provas, mas também, irmãos, uma igreja vencedora. A Bíblia diz aqui no versículo 10, não temas. Palavra do Senhor Jesus Cristo, não temas. Como ele disse também lá na igreja de Éfeso, não temas. Se tem uma coisa que a igreja tem que aprender é não temer. Não temer. Não temas porque eu sou contigo. Não tema, irmãos. Irmão, qual é a situação que você está vivendo? Seja qual for, não tema. Ainda que o temor venha sobre a sua vida, busque o recurso apropriado. Busque o Senhor Jesus Cristo. Porque o temor é natural vir sobre nossas vidas. A ansiedade é natural vir sobre nossas vidas. O pânico é natural vir sobre as nossas vidas. Mas Jesus Cristo é sobrenatural. Ele está acima do natural. Então ele pode te dar todo e qualquer auxílio, toda e qualquer ajuda, muito mais do que a ajuda do governo. Porque a ajuda do governo só é de 3 meses. Né? Mas a ajuda do Senhor Jesus Cristo é diária, é contínua, é permanente e não é limitada. A ajuda do Senhor Jesus Cristo ela é infinita e Ele quer te ajudar em todo o tempo. E você vai passar por essa provação, porque Ele tem dito para a sua igreja para que ela seja fiel a Ele. E quando a sua igreja é fiel a Ele, Ele dará a vitória sobre a sua igreja. E certamente nós seremos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A igreja de Esmirna era uma igreja perseverante, como a igreja de Éfeso era uma igreja perseverante. Então a igreja de Esmirna era uma igreja próspera, era uma igreja que passava por provas, mas era uma igreja perseverante. Essa é a marca do cristão. O cristão ele persevera diante das lutas. O cristão ele persevera diante das adversidades. O cristão ele persevera diante de todo momento, seja ele qual for. Ele persevera. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Não temas, versículo 10. As coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Veja bem. Então, o adversário, ele ia colocar a igreja em prisão. Parece uma prisão provisória aqui, né? 10 dias. 10 dias. A igreja ia passar por uma provação. Mas veja, eram 10 dias. Ou seja, era provisório. Era por um tempo. Não era para sempre. Não era permanente. Então é importante você entender isso. Que toda prova é provisória. Eles iam ser presos. Iam passar por uma tribulação de 10 dias. Uma situação difícil. Confinados. Passando ali aquele momento de isolamento. Passando aquele momento ali de angústia. Né? Nós estamos presos também de certa forma, né? E se você tentar abrir o teu negócio, é capaz de ir preso mesmo, literalmente, né? Como nós temos visto aí na televisão, infelizmente, né? Hoje trabalhar é um problema, né? É um problema. Quem está sendo preso hoje são as pessoas honestas, infelizmente. Mas diz aqui a palavra de Deus, né? Eis que o diabo, o adversário, o inimigo, está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Agora ele diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a marca do cristão, perseverança. Eu espero que diante das provas que passemos, sejamos aprovados, sejamos perseverantes, e glorifiquemos o nome do nosso Deus. Não é fácil passar por provações. A provação, ela requer paciência. Ela requer tempo. E nós precisamos estar com todos os recursos necessários, supridos, para podermos suportar esse tempo de tribulação, esse tempo de prova. Por isso é importante estarmos juntos, diariamente, alimentando as nossas almas, para podermos suportar. O mundo está entrando em pânico, o mundo está entrando em ansiedade, mas a igreja, ela persevera, pacientemente, passando pela prova, porque ela conhece o seu Deus, ela sabe em quem ela tem crido. Ele diz aqui no finalzinho, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o cristão, ele sempre vai estar com o seu ouvido à igreja. Então cuidado com o que você ouve nos noticiários. Cuidado com o que você ouve aí pelas redes sociais.
Cuidado com as informações que você tem recebido. Se tem uma informação digna, confiável, é a que vem do Espírito Santo, é a que vem da palavra de Deus. Então, em vez de nós estarmos nos alimentando dessas desinformações, dessas falsas notícias, muitas delas, e muitas notícias verdadeiras, mas que não contribuem com a nossa alma, que não contribuem com o nosso espírito, antes, pelo contrário, define a nossa alma, enfraquece a nossa fé, nos abate. Nós devemos estar nos alimentando da palavra de Deus. Ouça o Espírito de Deus. Deixe de ouvir aquilo que não alimenta a alma. Deixe de ouvir aquilo que não traz para você esperança. Deixe de ouvir aquilo que não traz bem para você, que não te eleva ao Espírito. Abandona isso. Busca ouvir o Espírito Santo. Ele quer falar com a igreja, ele quer falar com você, ele quer falar comigo. Muitos deixam de estar no culto nesse momento e são atraídos pelas notícias dos jornais. Ainda bem que tem jornal o dia inteiro agora, e você pode escolher um horário menos o horário do culto. E assim nós podemos estar juntos, nos unindo e nos fortalecendo cada dia mais, para que nós sejamos confiantes. Não deixe de dormir por causa dessas notícias ruins, mas coloque a palavra de Deus no teu coração e diga para você mesmo: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor nosso Deus é comigo. O Senhor nosso Deus está conosco. Salmo de número 3, Salmo de número 4, Ele está conosco, porque nós depositamos a nossa fé nele. Nós somos os vencedores, como diz aqui o versículo, o finalzinho, aliás, o versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ou seja, aos homens está ordenado morrerem uma única vez. Depois disso vem o juízo. A todos nós está destinado a experimentar a morte uma única vez, a primeira morte. Mas a igreja não vai experimentar a segunda morte, a morte da condenação eterna, a morte do banimento espiritual, a morte quando será separado de Deus para sempre. Essa morte a igreja não vai provar. E ele diz: o vencedor, a igreja, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Igreja, você está protegida da segunda morte. Igreja, você foi lavada e remida pelo sangue de Cristo. Você não tem mais condenação. Paulo disse em Romanos 8:1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há agora, nesse momento, já para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois quem tem ouvido a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, quem tem nele crido, não entrará em condenação, já passou da morte para a vida. Nós estamos seguros, não sofreremos a segunda morte. Nós somos os vencedores. Por isso, irmão, ser fiel. Não abandone o Senhor nosso Deus. Não negue o Senhor nosso Deus. Não traia o Senhor nosso Deus. Independentemente do que for a provação, do que for a tribulação, seja fiel até a morte, irmão. Muitas vezes nós temos que perder, muitas vezes nós temos que sofrer, muitas vezes precisamos até ser presos, mas independentemente disso, o mais importante, o bem maior que nós temos é a nossa fé, é que nos faz rico diante do nosso Deus, ainda que nós sejamos pobres aqui nessa terra. Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja nos dando força, que Deus nos esteja dando vigor. E quando nós estivermos sendo amedrontados, quando nós estivermos enfraquecidos, não se esqueça, ouça a voz do Espírito. Venha, se alimente da palavra de Deus, leia a palavra de Deus, leia muito a palavra de Deus, leia muitos capítulos da palavra de Deus, procure concluir toda a palavra de Deus, a leitura. Se você nunca leu a Bíblia toda, leia a Bíblia toda. Você tem tempo agora para ler a Bíblia toda. Abandona um pouco desses noticiários, abandona um pouco dessas informações extras. Venha para a informação da palavra de Deus. Se alimente do Senhor Jesus Cristo. Tem crente aí que tem mais de ano que nunca leu a Bíblia. Tem crente que tem 2 anos que nunca leu a Bíblia. Tem crente que tem 3 anos nunca leu a Bíblia. Ouça a voz do Espírito, irmão. Ouça a voz do Espírito. Seja próspero diante de Deus. Aprenda a passar pelas provas. Aprenda a ser perseverante. E Deus seja glorificado. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai,
Muito obrigado por esse momento na tua presença. Muito obrigado a Deus por todos aqueles que tiveram a oportunidade de cultuar o nome do Senhor nesse momento. Muito obrigado a Deus porque o Senhor nos traz essa palavra, é a voz do teu Espírito ao coração da tua igreja. Ajuda-nos a entender o que realmente é prosperidade. Ajuda-nos a entender, ó Deus, como passar pelas provas. Ajuda-nos a entender, ó Deus, como ser perseverantes. Não é fácil, mas nós sabemos, ó Deus, que é possível. Nada na vida cristã é fácil. Nada para a igreja do Senhor é fácil. Sempre foi difícil. Esse é o perfil da igreja, mas ela sempre foi vitoriosa. Sempre ela foi mais que vitoriosa, porque ela está do teu lado. Muito obrigado a Deus por cada irmão, por cada irmã que tem sido fiel na tua presença, sempre nos cultos. Que o Senhor lhes dê uma bênção muito especial. Que o Senhor supra as suas necessidades de modo muito especial. E que sejam todos muito fiéis a ti. Jamais abandonem o teu caminho. Jamais neguem ao Senhor. Que eles busquem fazer sempre a tua vontade, independentemente da função e da profissão que exercem. Sempre sejam cristãos, onde quer que estejam, porque não dá para deixar de ser igreja em momento algum, seja qual for o trabalho que nós exercemos. Abençoa a tua igreja, nos dá uma noite de paz, uma noite de descanso, confiando sempre no Senhor. Elimina toda informação ruim da nossa mente, tira de nós toda impureza e coloque em nós tão somente a pureza da tua palavra. Muito obrigado, ó Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do teu Espírito seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Vamos ouvir, irmãos, mais um louvor ao Senhor nesse momento. Mais uma vez eu quero agradecer aos irmãos pelo carinho para conosco. Nós temos recebido muitas mensagens, nós temos recebido mesmo muito incentivo, muita motivação. Obrigado pelas orações dos irmãos.
Que Deus continue mesmo a usar os irmãos para nos abençoar. Ficamos muito felizes com tudo que os irmãos têm feito conosco. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus e que amanhã, no mesmo horário, nós nos encontraremos. Lembrando que tudo estará disponível depois no canal do YouTube. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.